quanto à luz que nós precisamos absorver e deixar brilhar, nós aqui estamos reunidos, amigos e irmãos, para mais um estudo de orientação ao trabalho da infância e da juventude, te agradecendo pela tua presença sempre permanente ao nosso lado. Que essa mensagem de hoje, Senhor, que o Senhor permitiu que chegasse até nós, ela possa ser interiorizada pelo nosso coração e pela nossa consciência, e que a gente consiga colocá-la em prática, deixando que a tua luz que está dentro de nós possa ser dispersada em torno de nós mesmos e para todos aqueles que fizerem parte da nossa caminhada. Sejam eles amigos ou ainda não nossos amigos, encarnados ou desencarnados. Que a tua luz possa envolver a todos nós, Senhor, para que nós caminhemos assim para frente, para o alto, criando um mundo íntimo melhor. Que nesse instante nós nos preparamos para o estudo, nossas irmãs que coordenam o trabalho possam ser abraçadas, envolvidas por ti, e trazer para nós tudo aquilo que elas já estudaram antecipadamente e que prepararam com tanto carinho para a gente absorver. Abre as nossas mentes, Senhor, simbolicamente falando, para que a gente consiga captar tudo que o ensino dessa noite tem para nos oferecer. E abençoa-nos. Abençoando a todos que fazem parte do grupo, mesmo aqueles que ainda não conseguem entrar no Zoom, aqueles que ainda não conseguem ter esse horário para esse encontro tão iluminado. Que todos, Senhor, recebam uma fagulha que seja dessa tua luz, para que, se sentindo tocados por ti, possam lembrar do Senhor e também ter vontade de se envolver com a sua luz, com o seu amor. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhos de infância e juventude da nossa pátria, a pátria do Evangelho, de todo mundo do planeta Terra, que é a nossa futura morada de regeneração. E que nesse instante, em seu nome, nós possamos dar início, com a sua permissão, dar início à nossa conversa, ao nosso estudo de orientação doutrinária, infância e juventude da noite de hoje. Que tudo transcorra sob as suas bênçãos, sob a sua luz e o teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todas, só tem mulheres aqui, sejam todas bem-vindas, né, a mais essa roda de conversa sobre esse livro tão importante para as nossas ações evangelizadoras. Passando, então, para Marta. Boa noite a todas. Vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso bate-papo sobre a orientação para a ação evangelizadora da infância. Nós estamos no livro físico, é página 73, é o D.1. Nós estamos falando da qualidade organizacional. E no livro em PDF, é página 53, finalzinho da 52, quase 53. Então, só para a gente recapitular, o item D fala da qualidade organizacional. A gente viu só o início, agora a gente vai entrar em cada tópico falando dessa qualidade organizacional. E o primeiro tópico que é colocado aqui é a questão da faixa etária. E aqui é colocado, né, a divisão de faixa etária, que a FEB, na orientação da FEB, né, que vai aqui no caso de até 11 anos. Mas logo aqui no primeiro parágrafo, fala a questão que a gente já até comentou no último encontro, né, que isso vai ser flexibilizado de acordo com a condição da casa espírita. Condições físicas, né, condições de espaço, condição de tempo, condição de equipe. Então, a gente não deve de maneira nenhuma se prender. Se a gente puder organizar dessa forma, é ótimo. Né, que a gente vai ver daqui a pouco nos agrupamentos a divisão dessas faixas etárias. Mas a gente vai sempre buscar... acho que é uma palavra de ordem, né, no trabalho, não só da evangelização, né, acho que na própria vida da gente, né, que é flexibilizar, né, é a gente ir se ajustando, se adequando às situações. Então, eles colocam aqui
essa questão da flexibilização, né, do início e do término de uma determinada faixa etária, de um determinado grupo de infância. E no último parágrafo, eu ressaltei aqui, ressalta-se, né, eles ressaltam, e eu marquei também no meu livro, a oferta de evangelização às diferentes faixas etárias é flexível e atenderá a especificidades, demandas, interesses e possibilidades locais. Então, eu colocaria esse parágrafo como um resumo desse tópico, né? Ele resume muito bem o tópico que a gente já, com certeza, já leu anteriormente, né? Veio para o estudo já com o tópico lido. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Não radicalizar ou não querer fazer algo que é impossível de ser feito, porque, às vezes, a gente quer fazer, mas a possibilidade não existe. A questão de espaço, questão de equipe, né? E a gente sempre pensar nessa questão de qualidade, né? Que a gente está estudando as diversas qualidades. Então, a qualidade ela tem que estar acima de tudo. Oferecer a evangelização de infância com qualidade. Então, a gente tem que ajustar também a todas as situações que a gente tem na casa espírita, de espaço físico, de equipe e tudo mais, para oferecer uma evangelização de qualidade para as nossas crianças, né? Que seja realmente, produza bons frutos, né? Que não fique uma coisa confusa, né? A qualidade tem que estar sempre vigorando aí nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, quando a gente for cuidar, né? Não apenas da questão organizacional, mas das outras questões que a gente abordou aqui, da questão dos relacionamentos, da parte pedagógica. Então, sempre fazer as adaptações buscando não perder essa qualidade. Alguém quer comentar alguma coisa desse D.1? Ou podemos seguir? Eu só lembrei, Marta, que nesse documento aqui, a parte de bebês, né, não consta ainda, porque esse documento surgiu depois. Uhum. E a gente baixou e colocou no grupo. Não sei se todo mundo já observou isso. E é um trabalho bem interessante, esse trabalho dos bebês, e até mesmo hoje a própria evangelização no ventre, que a Sheila Passos ela tem isso muito forte aí em Belo Horizonte, né? Ela, inclusive, está agendada com a gente, eu vou até noticiar aqui, para a última quinta-feira de maio. A gente conseguiu para ela fazer uma roda de conversa com a gente na nossa quinta do Conexão com a Família. Nossa, muito bom. Tem contato dela? Da Tem. Sheila? Você pode passar para mim? Posso. A gente vai ter aqui em Santos, aproveitar e divulgar o primeiro mês da evangelização espírita agora em abril, né? E no programa da USE estadual, da USE municipal, perdão, a gente vai ter palestrantes e a Cíntia vai estar com a gente, que é evangelização de bebês, no dia 14. Vamos ter a Cíntia dia 14 e a Lúcia Moisés dia 21, falando assim. E outras casas espíritas também vão ter, são mais de 10 casas espíritas, vão ter todas uma vez por mês, vão ter uma palestra sobre evangelização, né? Então, aí a ter contato, eu não tenho contato com a Sheila Passos, eu gostaria de me aproximar dela, já pensando no próximo ano, para o mês da evangelização. Porque, pelo que eu observei, não é fácil a agenda dela, não. A gente lutou muito para ter um diazinho. Não, isso já é para o próximo ano, é abril de 2022, isso eu consigo. Já tem que agendar com antecedência. Ela é ótima, né? Tão doce, tão meiga. Vamos, então, passar para o D.2, que fala dos agrupamentos, onde aqui já vai trazer com mais detalhes essa questão da divisão a partir das faixas etárias, né? Então, eles ressaltam novamente a questão das possibilidades físicas e humanas da instituição e vão trazer para a gente os agrupamentos etários, que a gente conhece como sendo os nossos ciclos, né? Os nossos ciclos de infância. E aí traz essa divisão, né, já com isso que a Daísa falou, né, do bebê de 0 a 2, o pré-maternal que eles colocam aqui 2 anos, maternal 3 e 4, jardim de infância 5 e 6, primeiro ciclo 7 e 8, segundo ciclo 9 e 10 e terceiro ciclo 11, né? E aí é aquilo, né, nem na nossa casa, por exemplo, a gente não tem toda essa divisão aqui, a gente tem o maternal de 0 a 3. Essa divisão assim, que é difícil de uma casa conseguir, né? Porque você tem que ter muitas equipes, né? E equipes dispostas.
E a evangelização de bebê específica de bebê, é algo muito especial, né? Algo que exige muito da equipe, além de ter também a presença dos pais ali junto, mas é algo que exige uma equipe bastante qualificada, né? Que se prepare bastante, e é uma evangelização bastante trabalhosa pelos modos que a gente tem visto aí, né? A Cíntia também esteve aqui em Campos, agora a gente participou recentemente, Vânia também participou do pessoal lá de BH falando sobre evangelização de bebês online, eles estão fazendo. Isso é um trabalho muito bonito, né? E tem a questão não só de equipe, a questão de espaço também, espaço físico, né? Para você trabalhar com uma turminha de bebês, né? A gente precisa também de um amplo espaço, né? Físico, uma boa salinha, além de que eles trabalham também muito ao ar livre e tal, mas a gente precisa também de espaço. É uma faixa etária que a gente precisa ter assim, muito zelo, muito cuidado, né? Não só com a parte da evangelização em si, mas toda a parte física, todo o contexto físico onde aquilo vai acontecer. Porque a gente tem que ter muito cuidado também, né? No trato com esses bebês. Lá no grupo, que a gente só tem o maternal, que é de 0 a 3, a gente tem, mesmo não tendo específico de bebê, a gente tem assim, muito cuidado. A gente tem até uma sala muito boa, grande, mas você tem que pensar em muitos aspectos, né? Físicos mesmo. Questão de segurança, questão de pessoas, apoios que nem sempre a gente consegue, pessoas para trabalhar com apoio e higiene, uma série de coisas. Nossa última conquista, já tem uns aninhos, foi fazer melhorar nosso banheiro, que a gente fez tipo uma cuba que pode dar banhozinho se precisar, e tem um trocador também do lado. Foi melhorando aos poucos, né? Trocou piso, que melhorava. Tem que ter muito esse cuidado mesmo. A gente evangeliza sábado, e de sábado para domingo os meninos estão aqui, sabe? A gente tem que limpar tudo, né? E assim, os jovens de hoje, pelo menos os que ajudam, eles são bonzinhos para ajudar, mas na hora da limpeza, todo mundo dá aquela fugida, né? Então a gente tem que manter limpinho, deixar tudo limpinho para domingo. Então é bastante trabalhoso, sim. Mas é muito bonito, né? Eu acho que um dia que a gente tiver espaço físico e pessoas, a gente conseguir fazer. E essa evangelização do vento que a Daísa falou, é mais um avanço na ação evangelizadora, né? É mais um avanço. Porque a gente sempre falaria isso, tem que evangelizar desde que a mulher sabe que está grávida, o bebê já pode ser evangelizado. E realmente né? Mas é muito bonito esse trabalho específico, e com certeza daqui a algum tempo a gente já vai ter essas diretrizes da FEB também para esse trabalho de evangelização no ventre. Porque esse da evangelização de bebê é uma coisa recente. Se eu não me engano, ele saiu ano passado, essa orientação, né? Daqui a pouco ela deve publicar também em formato físico, para a gente que gosta de rabiscar, né? Escrever. Eu gosto muito, meu Deus do céu. Eu falei, gente, quando acabar esse estudo, meu livro vai estar um bagaço, que ele está todo bagunçado, todo rabiscado. Mostrar que a gente estudou, né, Deise? Usado, né? Que valendo livro cada rabiscado centavo, significa, né? que a pessoa estudou livro assim. Isso aí. Com jeitinho de usado, né? Senão fica parecendo que você nem abriu o livro. Mas um dia chega lá. Então, essa questão dos ciclos, na nossa casa também, terceiro ciclo nosso ainda é 11 e 12. Eu entendo que esse aqui vai até 11, porque é a casa que teria uma pré-mocidade, né? Que é aquela turma. Lá no grupo a gente já teve isso. Na minha época de evangelização tinha pré-mocidade. É aquele tempo de transição. Aliás, eu acho até muito bom, porque sempre é um pouco difícil para quem sai do terceiro ciclo e entra na mocidade, né? Recebe aquele impacto, né? A pré-mocidade tem um papel também importante, mas também depende de equipe, depende de espaço, né? Porque aquela máxima de Jesus, Sabe a o que seara... a gente Pode fez? falar, Rita. A gente fez lá em Manaus, nós também percebíamos que tinha uma evasão muito grande as crianças. Nós tiramos lá é juventude em Manaus, né? Tiramos o nome de pré-juventude. Então, infância e juventude. Aí, o que a gente fez? A gente esperava formar um grupo da infância que fosse esse grupo todo para a juventude. Paralelamente a isso, a gente fazia atividades da juventude em que no caso era terceiro ciclo, em que esse terceiro ciclo participava junto já para começar a entrosar. E trazia também alguns jovens para de vez em quando participar, os novinhos, né, da infância, para justamente criar vínculos e eles serem acolhidos. Então, isso foi uma coisa que deu muito certo lá. Claro, a gente sabe que evasão sempre vai ter, mas o jovem, né, a criança ser bem acolhida pelo jovem e o jovem acolher bem essas crianças que estão chegando é fundamental para o trabalho. Mas é uma faixa etária que tem muita evasão justamente da casa espírita também por causa disso, que eles se sentem muito pequenininhos, né, com os outros.
Então, assim, fazer integração entre as duas, quer dizer, tudo é uma equipe só, né? Mas entre as turmas, deu um resultado muito positivo lá. E aqui em Santos, nós também fizemos isso, sabe? Começar na parte de integração dos jovens, algumas crianças já participavam da música, dramatização, já começando a envolver para quando eles fossem, no caso aqui em Santos, é mocidade, eles serem acolhidos. Deu muito certo isso. Interessante, porque essa fase de terceiro ciclo, assim, quando chega com 12, então o nosso é 11, 12. Quando ele chega no 12, ele já está, assim, achando tudo do terceiro ciclo chato. Ele já está se achando, né? Mas aí quando chega na mocidade, ele vê os mais velhos e acaba ficando um pouco tímido, né? Agora no online, aqui na nossa casa, está sendo todo mundo junto. E até cresceu a evangelização de mocidade agora no online. Eles estão frequentando, está com um número bom. Mas isso aí realmente acontece, porque, né, tem que ter esse acolhimento também. E tem um estranhamento de mudança, né, de passagem, que em qualquer ciclo da vida acontece mesmo, a mudança. Né? Lá no Maria Frank, quando eu coordenava, e depois também o pessoal que coordena faz, no presencial, a gente usou o que a gente chamava de manhã esportiva como um caminho para essa integração. Aí, eu trabalhava no CIEP, consegui a quadra de esportes do CIEP, que é uma quadra muito legal, e a gente fazia atividades envolvendo crianças, os jovens e familiares. Aí tinha momento do vôlei, momento do futebol, momento daquelas coisas que os professores de educação física fazem muito, aquelas faixas, aquelas coisas todas, queimado, enfim. E isso colaborou bastante para a integração. Eles se conheciam todos, não tinha aquela coisa assim, aquele lá é da mocidade, lá dos grandes. Não, eles iam criando laços de afetividade. Foi uma experiência muito boa que nós tivemos. Muito bom. Aí aqui também um outro tópico que eu ressaltei, né, que eu coloquei como tópico, né, a questão da avaliação e reavaliação dessa configuração de grupos, né, em razão da realidade local. Está no finalzinho da 75, finalzinho da 53, não, da 54, do PDF, 75 do físico, né? Então, é algo muito importante, né? Isso para todo o nosso trabalho, né? Está sempre avaliando e reavaliando para ver sempre em que a gente pode melhorar. Né? E no finalzinho mesmo, que já é 55 do físico e 76 do impresso, eu ressaltei aqui a questão, né? Eles ressaltam também, a diversidade das configurações etárias não deve prescindir do necessário planejamento e da adequada organização das atividades oferecidas no centro espírita, devendo-se primar por sua qualidade doutrinária, relacional, pedagógica e organizacional junto às crianças e às famílias participantes. Né? Então, mais uma vez, né, vindo à tona essa questão de planejamento e organização, que realmente não tem como a gente trabalhar sem planejamento. A gente pode até fazer numa situação atípica, né? Algo sem planejamento, mas não é o ideal. E organização também é muito importante para que a atividade possa render, possa correr da melhor forma. Então, a gente tem sempre cuidado com isso, né? Porque tem sempre uma turminha que não gosta muito de planejamento, né? Então a gente tem que estar sempre dando, às vezes, uma direcionada, né? E orientar também quem estiver orientando o grupo, né? Mostrar por que é importante a gente planejar. Porque planejando, a gente já tem as coisas que acontecem ali na hora, né, da evangelização, feito o planejamento. Né? E imagino se a gente não planejar, se a gente não se organizar. Né? A gente tem que lembrar sempre que o nosso trabalho ele está muito além daquilo que a gente vê. Né? Eu penso na evangelização, depois que aliás, é um outro livro que eu gostaria de estudar, já fica aqui a dica. Estudar em grupo, aquele livro Evangelização no Mais Além. A gente ia estudar lá no grupo ano passado, só que aí veio a pandemia, a gente não chegou nem a começar. Depois que eu li aquele livro, engraçado, depois de tanto tempo de experiência, de muitos anos, depois de ler aquele livro, a gente passa a pensar de outra forma, né? A gente já sabia que isso existia, mas depois que a gente lê os relatos do livro, para mim mudou. A gente passa a dar mais importância a esse aspecto. Então, a gente pensa também, nossa, como que eu tenho que planejar, como que eu tenho que organizar, preparar, porque isso não é só aqui, é no mais além também, é uma coisa que a gente
Na verdade, lá no fundo, eu acho que a gente nem consegue ter noção de toda essa abrangência do nosso trabalho, né? Porque a gente está tão materializado ainda que a gente foca muito no que está ali na nossa frente, naqueles que estão ali fisicamente falando, né? E quando a gente lê aquele livro, abre uma janela muito bonita de perceber que o trabalho vai muito além, é muito mais profundo, e tem coisas que a gente nem sabe, mas que acontecem, né? Porque a espiritualidade, ela vê lá na frente, né? A gente só está vendo agora o momento, né? Muito mal está vendo o que está à nossa volta, a gente já não consegue compreender, visualizar tão bem, perceber as coisas. Só que a espiritualidade, ela está lá na frente, ela já está vendo o que vai acontecer lá na frente. E aí, como que a gente tem que estar aberto, sintonizado, e também nesse planejamento, nessa organização, para a gente poder captar essas intuições que eles vão nos passar, porque eles conhecem os nossos evangelizandos, as situações de cada família, né? Então, como que a gente tem que abrir esse leque, né? Porque, às vezes, quando a gente prepara a aula, a gente fica só muito focado no material, né? Às vezes se preocupa em demasia com aspectos, assim, de beleza, de aparência, de fazer coisas muito assim, né? E, às vezes, não pensou nesse lado espiritual, né? Que esse trabalho de evangelização está dentro de um contexto muito grande, que eu penso que na nossa inferioridade a gente não consegue perceber ainda, na sua totalidade, né? Porque ele envolve muito mais só do que aquela criança ou aquele jovem que está ali naquele momento, né? Envolve família, envolve companhias espirituais, processos reencarnatórios, é muita coisa que a gente não sabe, né? A gente não conhece, mas sabe que faz parte. Então, isso faz com que a gente também passe a ter, né, um amadurecimento dessa visão da evangelização. Então, já fica aqui a proposta da Isa. Acho que para 2022, né? Acho que esse livro, assim, é um livro que precisa ser estudado, porque ele é muito bonito. Muito bom. Ele é muito bonito. Agora, Marta, você foi falando e eu fui pensando, né? A gente lembra, né, lá na década de 80, né, a questão da família não era uma grande percepção. Era Departamento de Infância e Juventude. E a gente foi vendo, né, com o passar dos anos, que as casas espíritas, né, o movimento espírita foi percebendo que era necessário, dentro disso, o trabalho com a família. Eu tenho uma grande preocupação nisso. Em Campos, a gente tem algumas casas que já têm isso, de ter um grupo de pais para discutir as temáticas da família, né? Para estar dando aquele atendimento, para não ser aquela coisa, deixa a criança e vai embora, para o shopping, não sei para onde. Então, essa integração me parece que é o grande avanço que a gente ainda precisa, né? É o salto, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa dar para que esse trabalho, né, dentro dessa abrangência que Marta está colocando aí, do espiritual, a gente consiga chegar mais à família, enquanto esse todo, né, para que a gente possa trabalhar. Porque quantas crianças chegam na nossa evangelização e vivem a violência doméstica, vivem a questão das drogas em casa, o relacionamento problemático dos pais, entre outras questões, que a gente não consegue, com aqueles 50, 60 minutos, só com a criança, de ajudar mais efetivamente, né? Então, me parece que é preciso a gente abrir esse leque, né? Eu posso comentar uma coisa, Marta? Você estava falando aí, eu estava me lembrando. Tem uma jovem da mocidade, lá da nossa casa, que ela tem 17 ou 18 anos, a irmã tem 20, 21, elas têm um problema de pais em guerra dentro de casa, então elas trazem muito isso, as duas. A mais velha tem problema mediúnico, toma passe, está sempre precisando da gente ali, acompanhando, fazendo prece com ela à noite, todo dia, muitas vezes. E a mais jovem é um pouquinho mais centrada. E ela, um tempo atrás, ela me pediu para começar a fazer o evangelho no lar com ela. Ela perguntou se poderia fazer o evangelho junto comigo. Então, toda segunda-feira, 1h30 da tarde, a gente senta para fazer o evangelho. Eu e ela. E ontem, a gente fazendo o evangelho, ela me relatou, e agora a Marta falou, eu me lembrei disso, que ela frequenta o grupo espírita onde a gente está, há uns 3 ou 4 anos, mas ela com 17, ela me disse assim, tia, o meu pai me levava lá quando eu era muito pequenininha.
E há uns 3 anos atrás, depois eles sumiram. E aí, há uns 3 anos atrás, eu comecei a ter a sensação que eu queria voltar naquele lugar onde eu me sentia tão bem quando eu era criança. Olha só. E aí elas começaram a buscar e encontraram a casa e estão lá até hoje. Uma com 17, a outra com 21, mas ela lembra do pai levando ela quando ela era criança. E esse se sentir bem dentro da casa fez com que ela, com 14, 15, pedisse para voltar para aquele lugar. Eu fiquei assim, ó, fiquei de queixo caído. Eu falei, meu Deus, como a espiritualidade faz tudo. Né? É uma coisa tão maior do que a gente consegue enxergar, é muito isso que a Marta está falando. É muito mais abrangente do que os nossos olhos conseguem visualizar. É muito impressionante mesmo. Essa semana eu recebi uma... Alguém ia falar? Acho que não. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa da nossa casa, e aí pedindo por um sobrinho que é de outra cidade aqui próxima, né? Para que a família está vivenciando vários problemas e se poderia colocar o garotinho, tem 6 anos, na evangelização. Né? Aí eu até me lembrei da história passada dessa criança, porque foi uma situação de depressão pós-parto no nascimento dessa criança, e a nossa casa, a pessoa veio para Campos, a mãe, né? Porque tem parentes aqui em Campos, e a casa atendeu. E aí me lembrei disso agora, porque já conversei com a mãe, já inseri no grupo de pais que a gente está no WhatsApp com esse grupinho da evangelização. Então, assim, a gente fica vendo, né? Porque outra pessoa da casa, ela pediu ajuda para colocar o nome na mediúnica, para colocar na reunião de tratamento. Quer dizer, aqui na frente a gente vai falar sobre isso. Logo aqui na frente, sobre essa questão da casa como um todo, da casa ser... Acho que é logo no próximo item. É mais um pouquinho ali. É aqui no D3. É no D.3. Então, já vou começar até falando do D.3, que é a estrutura organizacional, né? E tem uma frase de Joana de Ângeles, e logo abaixo tem assim: a instituição espírita é uma organização, um verdadeiro organismo vivo. E aí eu estava relendo, né? Fiquei pensando nisso, que nós evangelizadores, aliás, todo trabalhador da casa espírita, ele precisa ter essa noção, ele precisa ter essa visão, melhor dizendo, de casa espírita, do que é uma casa espírita. Que é como se fosse uma engrenagem, mas onde cada parte, cada área, cada setor, ele não pode estar separado do outro. A gente tem que ter na nossa cabeça uma visão de uma engrenagem onde tudo está interligado, onde todas as áreas precisam estar interligadas, né? Porque, por exemplo, chega um caso, né, vai numa reunião pública e toma um passe, ali dali ele já vai ser encaminhado para um tratamento espiritual, ou vai ser encaminhado para uma evangelização. Então, a gente, como evangelizador e como trabalhador, eu penso que todo trabalhador ele precisa ter essa noção. E daí ele precisa estudar, né, ler pelo menos aquela orientação ao Centro Espírita da FEB, saiu até uma nova edição agora, e aí sobre essa questão da família já vem ali incluído a área da família, né? Porque na outra, ele está bem com mais material, eu não li ainda, só dei uma folheada, ele já vem atualizado, a nova orientação do Centro Espírita atualizada. E a gente precisa também estimular os evangelizadores e os próprios trabalhadores a darem uma lida nesse material para abrir essa visão de casa espírita. Ah, tá, Daísa. Poxa, se eu soubesse que você queria, eu tinha pedido, que eu fiz um pedido para o pessoal, lá, o pessoal da diretoria que comprou primeiramente, né? Mas eu não consegui ainda, eu dei uma folhadinha de curiosa, mas não consegui ainda pegar, não, para ler, não. Então, isso que fala aqui, né, a instituição espírita é uma organização, um verdadeiro organismo vivo, né? Ela não é algo estático, né? É algo dinâmico, uma estrutura dinâmica, onde tudo está interligado. Então, nós que, por exemplo, nós somos da evangelização, a gente não pode se colocar num círculozinho separado, como se não tivesse nada a ver com as outras coisas. Então, a gente tem que aguçar também o nosso olhar, né? E isso também depende muito de cada casa, da direção da casa, dos trabalhadores, de passar esse olhar também para as equipes, de que tudo funciona interligado com tudo, para que a gente possa realmente oferecer o melhor àqueles que procuram a casa, né? Então, eu sempre falo assim, gente, as pessoas, às vezes falo criticamente, eu falo, gente, as pessoas só lembram da casa espírita quando está com algum problema, aí corre, ora por mim, me botam na oração, né? Aí corre para evangelização, mas quando a coisa é melhor, a pessoa some. Né? A gente tem que entender que é um processo que todos nós estamos vivenciando e que a evangelização ela faz parte desse tratamento.
Não sei se vocês concordam. Para mim, a minha evangelização, a da criança e do jovem, ela faz parte de um tratamento maior, para que todos nós precisamos, né? Então, você tem que mostrar isso, que às vezes a pessoa também não sabe, né? Até o próprio trabalhador, às vezes, não tem essa noção. Por isso, a gente precisa abrir essa noção de casa espírita como algo vivo, algo onde tudo interage o tempo todo, para que a gente possa também oferecer o melhor às pessoas, porque senão a criança chega com problema, né? Estamos falando aqui de criança. Toma passe e tal, e volta na próxima semana. Não, vamos ofertar a evangelização. A evangelização também é parte do tratamento, né? Para nós adultos, vamos tomar o passe, vamos assistir a palestra, né? Vamos participar de uma reunião de tratamento. É um conjunto de coisas, né? E acho que isso é bastante importante, né? Ter essa noção. Porque, na verdade, ela não é uma estrutura de concreto, né? A casa não é uma estrutura de concreto, né? Quando a gente fala que é um organismo vivo, porque somos nós, né? Somos nós trabalhadores que vamos trabalhando, que vamos indo e vindo, né? Aqueles que vieram antes de nós também partiremos um dia e já virão outros. E ela é estrutura viva, dinâmica e sempre se renovando. A Alvina quer falar alguma coisa, Alvina? Fica à vontade. Queria complementar, né, essa questão da casa como um organismo vivo, da gente ver que existe um trabalho duplo, tanto material quanto no plano espiritual, e que essas crianças, pelo menos aqui, algumas que chegam assim com um comportamento muito agitado, logo no início da evangelização, que elas começam a frequentar, já aconteceu várias vezes, outras que assim não gostam nem que fale o nome de Jesus. Para que a gente quer estudar Jesus? E com o tempo ela vai se acalmando. É um tratamento homeopático. E então eles recebem esse tratamento. A questão da ambiência na casa espírita, que a gente está sentindo muita falta agora, também atua no fundo da alma, né, do espírito imortal. E aquela criança ela não aprende só superficialmente, ela é tocada ali. Então, essa questão do organismo vivo tem muito a ver com a questão espiritual também, do trabalho que é de equipe, né? Tanto do plano material quanto do plano espiritual. Só isso. Muito bom, é isso mesmo. Muito bom. Caminhando mais um pouquinho aí no item D.3, eu ressaltei também aqui, no papel é 77. Posso falar uma coisa? Claro. Olha só, uma coisa importante que eu percebi, que eu percebo, é um exemplo. Quando, na organização da casa, todo mundo, o evangelizador, os trabalhadores, saberem o que possui lá, como funciona, porque na hora que as crianças, alguém vai perguntar para você, você tem que saber assim, olha, lá tem o atendimento fraterno, como funciona, lá tem o evangelização, tem o ápice, tem não sei o que lá, você saber como a sua organização funciona e cada departamento, como se funciona, você ter base para orientar a quem chegar a você, porque às vezes você fica, não sei, vou perguntar, aí a pessoa fica insegura, de repente nem volta mais, você tem que saber de tudo como funciona lá dentro. Muito bom. Muito bom, tá dentro disso aqui, né? Que às vezes a gente fica só naquele quadrado nosso e não se interessa também por saber mais nada, né? Eu sou da evangelização, né? Fica ali, né? Então, até vou falar duas coisas. Uma é um pouco engraçada. Hoje eu acho engraçado, né? Lá na nossa casa tem evangelização das assistidas sábado, né? E aí é um dia que tem mais tumulto, assim. Aí tem um banheiro, lá embaixo tem 2 banheiros, agora o masculino e o feminino fica meio bagunçado. E logo depois, quando acaba, uma meia hora depois, a gente já tem um estudo na mocidade do grupo de estudo de adulto. Aí um dia eu estava lá lavando o banheiro, que assim, eu tenho uma certa coisa com banheiro. Banheiro, para mim, tem que ser sempre um lugar muito limpo. E eu estava lá lavando o banheiro, uma pessoa olhou assim, você está lavando o banheiro? Eu falei, estava muito sujo. Assim, eu achei tão engraçado aquilo. Tipo assim, nossa, né? As pessoas, elas botam uma coisa na cabeça como se você tipo assim, você dá aula, você não pudesse lavar um banheiro. Eu sempre falo lá no grupo, gente, aqui a gente faz de tudo. Dá palestra, limpa banheiro, varre. Eu chego domingo sempre muito cedo, às vezes tem um gato que anda lá pelo grupo que tomba as coisas. Você varre, ajeita.
Eu sempre falo isso lá na casa, a gente é trabalhador para fazer o que precisa ser feito. Se o serviço se apresenta para ser feito, você tem que pegar e fazer. Você não pode estar isolado, eu sou evangelizador. Eu chego bonitinho, fico ali, depois eu vou para minha sala, dou minha aula e vou embora, tchau. Não. A gente é um trabalhador da casa espírita, é pau para toda a obra, fazer o que está precisando ser feito. É outro olhar que eu penso que a gente precisa aguçar, bombril, é isso aí, desse jeito, né? Então, eu penso sempre assim, naquele dia, em outras tantas vezes que eu já lavei, eu não vejo problema nenhum em lavar um banheiro. Qual o problema? Eu lavo da minha casa, o grupo é a minha segunda casa, eu sempre falo, né? É você fazer o que precisa ser feito. Você vai ficar esperando que alguém veja que está sujo, né? Ou você vai receber os jovens com aquele banheiro sujo, né? Com alguma coisa que não está legal, né? Mas é engraçado como as pessoas se espantam, né? Ainda com esse tipo de coisa. Então, a gente precisa passar isso para o nosso trabalhador de casa espírita. É para fazer o que precisa ser feito, né? Precisou estar fazendo, você chega ali e faz. E sobre isso que a Elisete falou, me lembrei que quando o grupo fez 70 anos, foi em 2017. A nossa casa fez 70 anos. E nós fizemos, né, um projeto sobre a casa espírita, para recordar a história da casa e tal. E teve um dia que a gente fez um negócio muito legal, fizemos com as crianças e com os jovens, que foi tipo um tour pela casa espírita. E a gente colocou em cada setor a pessoa que era responsável. Então, por exemplo, eram vários grupinhos, né, para não ficar muita gente, muito tumulto. Aí passava, enquanto um grupo estava no lugar, o outro grupo já estava em outro. E aí, por exemplo, chegava na sala de tratamento, aí alguém que era daquela equipe estava ali já pronta para explicar o que acontecia ali. Chegava na sala de passe, aí tinha uma pessoa, um membro da equipe para explicar tudo o que acontecia ali. E assim em todos os lugares, na diretoria, em cada setor da casa. E foi bem bacana a experiência, né? Porque já está passando ali desde para a criança, que a criança também fica curiosa, né? Ver sala mediúnica, sempre fechada, né? Nossa, o que tem ali dentro, né? Lá no grupo aconteceu um negócio há pouco tempo muito engraçado, que a pessoa já adulta estava no salão, né? Aí a sala mediúnica lá no grupo, ela dá para o salão de palestra. A pessoa tinha medo, né? Aí eu falei, a gente está com medo de quê? De entrar na sala mediúnica para pegar, não sei se era um livro dos espíritos, uma coisa. Falou, tá cheio de espírito aqui no salão. Aí a pessoa começou a rir, porque assim, associa que só tem espírito na sala mediúnica, né? E não queria entrar lá para pegar, acho que era livro, porque às vezes quando a gente precisa de livro para o estudo, a gente vai lá e pega livro dos espíritos, evangelho. Aí foi muito engraçado. Mas essa experiência foi bem bacana e é algo que a gente pode fazer independente de ser aniversário da casa. A gente pode ter alguma situação, sei lá, uma aula sobre o centro espírita. Você pode fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho. A gente fez umas plaquinhas, botou em cada setor. Fez uma coisinha diferente também. Mas é algo bem legal para que a criança conheça a casa, que a criança tem curiosidade de conhecer a sala de tratamento, conhecer a sala, né? Aí a gente aproveita essa curiosidade e fala também o que acontece, já vai mostrando para ela, né, o setor, o que acontece em cada setor. É bem legal isso daí. Aí, pessoal, na página 77 do papel e 55, finalzinho do impresso, eu ressaltei aqui uma coisa que é muito importante, uma frase, um pedacinho de uma fala de Dr. Bezerra, que ele fala assim: visto que a especialidade da tarefa não se compraz com improvisações descabidas, né? O trabalho requer a caracterização dos aspectos que constituem a realidade local, incluindo conhecimento do público, condições materiais e humanas ao desenvolvimento da tarefa, bem como uma programação adequada e condizente com a realidade da instituição. Então, eu ressalto bastante essa questão de improvisar, né? Que é algo que a gente deve evitar ao máximo. É claro que o evangelizador tem que ser capaz também de improvisar, né? Aqui, a gente pode pensar em dois sentidos. Nós temos que ter essa capacidade, sim, porque às vezes a gente prepara tudo e encontra uma determinada situação que a gente vai ter que, na hora ali, ter aquele olhar sensível que a gente já estudou aqui, né? E improvisar alguma coisa, numa situação inesperada. Mas a improvisação não pode ser algo rotineiro, né? Porque vai de encontro ao que a gente pensa que é o correto, que é o planejamento da organização. E aí, logo depois desse parágrafo, né, eles relacionaram para a gente vários tópicozinhos, né, falando de ações, que ações que a gente vai ter no nosso trabalho para que ele não seja improvisado, para que ele seja organizado e planejado. Tem uma lista enorme aqui, né? São vários itens. Eu pensei assim, da gente poder, para dinamizar um pouquinho, a gente poderia ir lendo, cada um de nós ler um item, e se quiser comentar alguma coisa, comentar. Vocês topam?
Eu vou começar aqui com o primeiro item, aí cada companheira vai falando o item na sequência e a gente vai comentando se achar que é necessário, né? Então, o primeiro item aqui dessas ações de organização, né, estruturação dos setores, coordenações de apoio, núcleos e equipes de trabalho, organograma, né? É claro que a FEB, como sendo a nossa federativa nacional, ela sempre coloca aqui nesse material o melhor, o ideal. Mas aqui a gente também tem que pensar que nem toda casa espírita vai ter essa condição, né, de dentro do setor de evangelização da área de infância e juventude, ela ter tudo assim, esse cronograma tão complexo, né? Então, mais na frente aqui, em algum lugar que eu já li aqui também, nesse mesmo item, mais à frente, cada casa espírita é única. Então, eu penso que ela vai ter que ajustar essa questão. Se ela só pode ter um coordenador, um dirigente da área, né? A nossa casa, por exemplo, a gente tem uma estrutura bem simples, que é o dirigente da área de infância e juventude, tem a coordenação de infância e a coordenação de mocidade, né? A gente não conseguiu ter estruturado outras coisas, embora elas aconteçam, mas são as mesmas pessoas que fazem, né? Porque são muitas coisinhas, né? Muitos detalhezinhos. Então, aqui vai depender novamente de pessoas, de estrutura, né? E aquela história, né, que Jesus falou e continua valendo em 2021. A seara é grande e os trabalhadores ainda continuam poucos. Então, muitos de nós, às vezes, a gente tem que ser multifuncional, ser bombril, né? A gente faz várias coisas, né? Aí, de vez em quando, troca as mensagens, né, Vânia? Celisa, estão aqui, Alessandra, manda coisa trocada, esquece coisa, porque está fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas faz parte. Então, eu acho que é mais na frente, eu vi em algum lugar falando sobre isso, mas tudo bem, vamos seguir em frente, né? Se a casa puder ter uma estrutura mais organizadinha, né, com N setores dentro da evangelização, ótimo. Se não der, né, a gente vai fazendo como pode também. Aí quem quer ler o próximo, cada um agora vai lendo como quiser, tá? Definição de datas e horários dos encontros semanais, um cronograma, né? É muito importante isso para ficar bem claro para todos, né? E para poder seguir a ordem, ter uma organização, né? Isso. No outro, definição de datas e horários dos eventos relacionados ao setor de infância e aos demais setores dos centros espíritas, favorecendo a integração, né? Isso aqui, eu acho que essa integração é muito importante. Aquilo que você falou, da gente saber o que a casa oferece. Nós já fizemos uma vez um encontro lá no centro, para que todos soubessem o que a casa oferece. Porque a gente percebeu que as pessoas nos setores não sabiam, né? Que alguns médios não sabiam o horário da evangelização, nem que tinha evangelização na hora que tinha reunião, só sabia da reunião pública. O outro dia não sabia, né? Não sabia que tinha reunião da família, não sabia se ele podia assistir uma reunião da família ou não. Então, a gente fez um encontro para falar de todos os trabalhos que a casa realizava, com todos os trabalhadores, saber o que o outro faz e os horários, porque a gente viu que os trabalhadores não sabiam. Embora não estivesse com a gente todo dia, estivesse no centro, né, mais de uma vez por semana, mas se limitava, né, e aquilo, né, assim, infância não é muito importante, juventude não é muito importante, né, aí o jovem, a mediunidade não é muito importante, bazar não é muito importante, então, um achando que o que o outro fazia não era muito importante, então ninguém sabia o que o outro fazia, e aí a gente teve que juntar todo mundo para dizer, olha, como é que o bazar funciona, qual é a dinâmica para entrar, o dinheiro do bazar, o que se faz, né? Porque algumas pessoas também achavam que no bazar chegou no centro, isso aqui dá em mim, porque chegou doado, mas olha só, chegou para a casa, não chegou para você. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comprar, né? Eu compro, vamos comprar, então, se você chegou alguma coisa que você acha interessante. Então, assim, coisas que parecem pequenas, mas que faz um desequilíbrio, às vezes, né? Porque a pessoa faz uma pergunta, até passe, a gente viu que algumas pessoas achavam que o passe das crianças era no segundo andar, na quinta-feira, dos adultos no primeiro. Achava que o passe de criança era mais fraco que o passe do adulto. Então, orientou alguns pais
a, na hora do passe, ir lá em cima, pegar a sua criança e descer para tomar passe lá embaixo. Porque aqui embaixo, aqui dá passe no adulto, é passe mais forte. Lá em cima é passe na criança, é passe mais leve. Então, e era médio da casa. Então, a gente vê que coisas muito básicas, se a gente não conversar, né, não trocar ideia, acontece, sabe, um desajuste, um desarranjo na casa, por total falta de informação, de integração. Então, eu acho que, assim, tem que participar, sim, né, do que o outro faz e conhecer. Porque, senão, coisas assim que a gente acha engraçado, mas que depois, assim, meu Deus, né, esse lance do passe foi uma coisa, assim, muito... eu fiquei muito aborrecida até na época, né, hoje não me aborreço mais, mas no presencial, porque eu falei, como? Por que você veio buscar a criança? Ela vai tomar passe? Não, mas o médium tal me disse que o passe da criança é mais fraco, que lá embaixo é que é passe de adulto e que é passe mais forte. Como se o próprio médium achando que criança não precisava de passe. Olha que falta de noção, né? Então, eu acho muito importante a gente conhecer o que a casa, o que a casa faz, o que a casa oferece, o que a casa tem e a importância de cada trabalho. Então, isso aqui é fundamental. Deixa eu ler o próximo. Definição de datas e horário dos encontros de preparação doutrinária e pedagógica, inicial e continuada, voltados aos evangelizadores. Na nossa casa, o nosso encontro das evangelizadoras, a gente tem feito toda terça-feira às 6h15 da tarde. A gente tem a nossa irradiação às 18h, então às 18h15 já terminou a irradiação. As evangelizadoras, principalmente da infância, porque da mocidade não, o pessoal não tem muito tempo. As evangelizadoras da infância se reúnem. Ano passado a gente fazia semanalmente. Esse ano a gente está fazendo de 3 em 3 semanas, mais ou menos, a gente se reúne. E é importante a gente ter esse horário para a gente estar sentando e conversando, né, sobre como está a nossa prática para os evangelizadores. A mocidade é um pouco mais difícil, mas a gente também, de vez em quando, consegue fazer uns encontros, né? Essa rotina, né, de saber que tem horário de encontro para saber conversar, guarda assunto para falar naquele dia da reunião, não fica um falando com o outro, naquele dia senta ali, está todo mundo ali preparado para isso, para avaliar, para conversar. Eu acho que isso também é extremamente importante. Nesse tópico, mais ou menos, é isso que eu acho. Ler aqui, ó, programação temática dos encontros. Esse aí eu acho uma coisa muito importante, porque dependendo da situação que está se convivendo, está se vivendo naquele momento, na sociedade, em particulares, pode ser escolhido o tipo de assunto e como vai ser tratado na reunião das evangelizadoras. Então, qual o tema que nós vamos estudar para atender necessidades que estão acontecendo nesse momento? Aí é o encontro que se faz, por exemplo, lá no meu centro, a gente tem assim, de 15 em 15 dias, a gente se encontra antes da evangelização, 1 hora antes, para desenvolver, para perguntar, para ver o que a gente pode fazer. E a gente também faz uma reunião para ver assim, ó, no mês que vem, cada um dá uma opinião, quais os assuntos que nós vamos tratar. Aí, de todos que foram falados, escolhe-se, faz uma avaliação, né? Aqueles que nós vamos começar a pegar material para poder desenvolver aqueles temas. Posso falar o próximo? O próximo aqui é o planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas. Lá na nossa casa, né, a gente, agora nesse módulo virtual, a gente tem a nossa reunião de evangelizadores todo sábado às 15 horas. Então, nessa reunião, assim, que eu estou falando por mim, que passou a ser assim, muito importante para mim, porque é um momento, né, da gente se encontrar, da gente, né, rever as companheiras e tudo. E aí a gente faz realmente a avaliação, né, de como que foi, né, a nossa aula, o nosso encontro anterior, e aí a gente coloca, né, o nosso planejamento. Então, acho assim que, diferente até do presencial, que a gente até fazia, né, Martinha, Vânia, que está aí, Celise, que a gente fazia essa reunião mensal, e assim, né, uma vez no mês só,
E como que no virtual ficou tão diferente e tão interessante, né? Porque a gente faz toda semana, a gente tem esse encontro que é tão assim bom, né? Porque a gente troca a nossa experiência, a gente fala, faz avaliação do encontro, e aí a gente pode estar, né, revisando algo que a gente achou que de repente pode ficar melhor, enfim. Então, acho que isso aí tem sido para a gente, né, na nossa casa, muito importante. Posso falar o próximo, já que ninguém se ofereceu, né? Organização do espaço físico, é esse, né? Espaço físico e logística para os encontros. Isso é fundamental, né? Porque conforme o espaço que a gente tem, a gente consegue organizar os agrupamentos das turmas e, obviamente, pela quantidade também de evangelizadores, né? Então, na nossa casa espírita, nós não temos problema de espaço, porque ela é uma escola particular na parte de trás, né? Tem uma frente para uma rua a casa espírita e para outra rua é uma escola, né? Mas essa questão do espaço físico ela é muito interessante porque nós começamos a receber crianças cadeirantes e a nossa evangelização era no andar de cima na creche. Nós tivemos que sair daí, fomos para essa área da escola porque lá tinha rampa, né? Nós recebemos uma criança que não participava, a irmã mais velha participava e ele não participava porque era cadeirante. Então, foi avaliando essa necessidade, a gente teve que reorganizar e mudamos de lugar em função disso. Então, essa questão do espaço físico, a gente tem que estar muito atento, porque estão chegando outras crianças com dificuldade de locomoção e a acessibilidade vai permitir que essas crianças possam participar também da evangelização. Então, a gente tem que estar com esse olhar sensível também para a questão do espaço físico e para essa logística dos encontros, das reuniões. Organização de rede de comunicação periódica com os participantes, interna, voltada às crianças, familiares e aos colaboradores do setor, e de divulgação e compartilhamento das ações, externa, voltada aos demais públicos e setores da instituição. Esse item já foi até um pouco citado aqui, né? Que proporciona o conhecimento do trabalho dos setores. E no caso dos trabalhos da infância, que tem essa comunicação bem feita com todos os envolvidos do setor, para que não haja ruído na comunicação. Eu acho muito importante que a coisa seja bem clara, é isso, vai ser esse dia, é isso que nós vamos fazer, para que a coisa caminhe de uma forma bem legal, e a divulgação e compartilhamento das ações externamente, porque aí você pode estar sensibilizando outras pessoas a trazerem as crianças, os jovens para o setor e até mesmo a própria integração da casa. É isso que acontece lá no setor da infância e juventude, é esse o trabalho. Eu acho assim, bastante interessante quando se faz palestras de divulgação da infância e juventude, porque você pega o público que chega muitas vezes, aquele dia chegou na casa e não sabia nada, então você está fazendo ali uma divulgação legal que vai fazer com que mais crianças, mais jovens, mais familiares possam ser envolvidos pelo trabalho da casa. Queria só acrescentar um pouquinho nisso que a Daísa falou, né? Que é sempre bom, de vez em quando, na reunião pública, não toda semana, né? Mas dentro do possível, a gente sempre falar sobre a evangelização na reunião pública. Né? Falar que a gente tem evangelização tal dia, tal hora para a infância, tal dia, tal hora para a mocidade. De vez em quando está falando isso, porque chega muita gente a casa na reunião pública, né? que desconhece, né? Pessoas que vêm só para palestra. Então, é interessante também, de vez em quando, a gente está falando sobre evangelização, colocando algum cartaz, alguma coisa também para que as pessoas vejam no mural, esse tipo de coisa. Eu só gostaria de compartilhar, eu não sei se Marta viu. A gente fez, né, no nosso setor, o CEF, nós fizemos um vídeo com a divulgação das casas que estão oferecendo a atividade online. A gente pegou as fachadas da casa
e fomos colocando os horários. É interessante como tem pessoas procurando. Algumas entram em contato comigo para saber mais algum detalhe, aí a gente encaminha para casa que for mais perto e tudo. Então, foi um vídeo, eu aprendi a fazer que eu não sabia, bem simplesinho, né? Sem muita coisa, mas que atingiu corações. Então, eu acho que também nessa rede de comunicação, usar as redes sociais é um caminho bem interessante, usar com proveito, né? Que seja o Zap, o Instagram e etc., né? Para poder você estar chegando a mais pessoas. As pessoas, o ano passado, aqui em Campos, por exemplo, eu observei que algumas ficaram meio relaxadinhas com a questão dos filhos na evangelização. Tipo assim, vai passar, o ano que vem vai ser normal. E essas pessoas estão começando a ver que não é isso, que nós teremos mais um ano de dificuldade, e elas estão vendo os resultados dentro das suas próprias casas e começaram a procurar. Então, fica aí essa dica, né, disso que a gente fez, que foi bem legal. O Facebook, o Instagram da casa, no caso, a minha casa, o Facebook tem acolhido muitas pessoas. As pessoas entram em contato na mensagem do Facebook, uma das dirigentes da casa, ela está sempre passando para a gente, pessoas que estão procurando evangelização, entrou em contato pelo Facebook, está querendo saber de evangelização de crianças, jovens querendo saber da mocidade. E na nossa casa a gente também tem o Instagram da casa, da mocidade e da infância. E vai fazendo aquela rede, né? Sempre divulgando, botando quinta-feira, fazendo aquele TBT, né? De fotos de encontros presenciais, sempre com autorização, principalmente dos jovens, que já são maiores de 18, têm autorização. E das crianças até a gente não faz, não, porque não tem foto das crianças nas redes, mas dizendo que está tendo encontro, quando tem algum tipo de evento, teve aniversário da infância agora, a gente coloca, já tá botando nas redes, né? Que é necessário isso, quando fala ali de divulgação e compartilhamento de ações, no caso externo também, né? Tanto interno quanto externo. Eu acho que é necessário e importante, porque as pessoas estão, como a Daísa falou, ficaram meio calminhas ano passado, né? Deixaram para lá, mas esse ano já estão voltando a procurar bastante. Isso está acontecendo com a gente aqui no Rio também. Eu não sei se vocês têm recebido muitos casos de jovens com a questão da mediunidade, da eclosão mediúnica. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa falando de 2 meninas, de 2 jovens. Então, é outro ponto também que a gente precisa ficar muito atento, né? Meninas, deixa eu só fazer uma pergunta. A Daísa, você está em Campos, não está? Ou Campos dos Goitacazes. Porque tem um menino aqui da nossa casa, aqui no Rio, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, que ele mora em Campos e ele não conseguiu ainda achar um lugar que ele se sentisse confortável e acolhido. Eu falei, mas você não tem casas espíritas em Campos? Ele falou, não, mas eu não sei, eu fui a uma que me disseram, mas eu achei assim, isso aqui. Aí ele está com você? Quem ele procuraria? Ele esteve nesse sábado, ele entrou na nossa mocidade. Ele até está no Rio nesse momento, mas ele agora está morando em Campos. Você pode dar o meu número para ele e eu converso um pouco para saber aonde ele mora, que aí eu ver a casa mais próxima. Vou passar o seu número para ele, então. Quer dizer, casa mais próxima, eu até entendo, porque agora está tudo no virtual. Mas assim, eu converso com ele para ver uma referência, né? Para ele ter uma referência de onde... A gente tem algumas casas que estão funcionando e funcionando muito bem no online. Tá. Não, vou falar com ele. Pode deixar. Obrigada. Vai prosseguir? Vamos sim. Vamos prosseguir rapidinho para a gente finalizar esse item? Então, eu vou ler o próximo. Vai lá. Organização de momentos de confraternização, inclusive com a participação da família. Isso é muito importante, né? E lá no nosso grupo a gente sempre faz, né? Tem agora o projeto da família. Antes a gente fazia Dia dos Pais, Dia das Mães, mas as famílias sofreram uma grande transformação, né?
e a gente teve que também se adequar, né? E também outros momentos, né, como no Natal, né? É super importante isso, um jantar de confraternização, né? Porque a família tem que estar sempre presente, né? Junto às crianças, que é o nosso ponto de apoio, né? A família é o nosso ponto de apoio. Falei muito não, né? Bora. E registro das atividades desenvolvidas pelo setor, departamento, área, para fins de arquivos e memória. Isso é muito importante para que as pessoas, muitas das pessoas assim, vão no centro, aí depois passam um tempo sem ir. Aí, quando vai, assim, de repente, no final do ano, lá no nosso centro, faz o quê? Eles mostram a festa, alguma coisa do ano passado, e depois gravam de novo, por exemplo, no ENEP, em marca. Aí a pessoa, se ia lá, eu lá, então a pessoa viu que ficou gravado, que ela participou lá, e que deram importância para ela lá, entendeu? Gravaram ela e guardaram. Então, é um carinho, é uma atenção, e registro também da casa. Às vezes, quando as pessoas desencarnam, às vezes um parente vai lá e vê a pessoa, sente saudade, a gente vê aquelas pessoas, gravam aquelas pessoas que estão guardadas lá com a gente, os momentos, e outro também material, até para o futuro trabalho também, como pesquisa, está arquivado, está guardado, e nesse momento teve tal coisa, aí vamos lá pegar para utilizar, atualizar e usar. Eu posso falar outro? Organização de registros e autorizações dos responsáveis referente às crianças evangelizandas. Não sei se foi que eu entendi aqui, a gente faz, junto com a matrícula, termos de responsabilidade dos pais para que quem vai levar, quem vai buscar, tem sempre 2 ou 3 pessoas da família, que essas pessoas sejam registradas lá como responsáveis para essas crianças, né? Quem está autorizado a pegá-las, porque não é qualquer pessoa que a gente pode entregar na porta assim, da casa espírita, então tem que ter todo esse cuidado, inclusive quando tem alguma criança com questão de conflito de pais separados, alguma coisa assim, então a gente tem que saber qual é a pessoa que a gente pode entregar aquela criança, quem realmente vai se responsabilizar. Então, não sei se eu entendi bem, mas a gente tem uma documentação para os evangelizandos nesse sentido aí. Se alguém quiser complementar. Eu queria, Alvina, isso que você falou é muito importante. Quando a gente estava na coordenação da infância, na Casa Espírita lá em Manaus, área assim, bem carente, às vezes a criança saía e não chegava em casa. E a gente, depois que termina a evangelização, a gente vai limpar o centro espírita, não sei o que, e aparecia a mãe, cadê meu filho? E você, como coordenadora, você era responsável por aquela criança. E aí a gente começou a controlar muito mais quem vai levar, principalmente os pequenos, porque criança pequena vai para casa sozinha, mas a gente sempre tinha esse cuidado. Então, tendo esse registro, primeiro, se tiver uma fiscalização, digamos, claro que dificilmente vai aparecer no final de semana, mas se tiver uma fiscalização, você tem uma documentação dos pais de que você pode ficar com aquelas crianças durante aquele horário, né? E também essa questão da autorização das imagens também, né? Para divulgar na internet. Nós, na nossa casa, só temos autorização para divulgar as imagens na casa espírita. Somente na casa espírita. Alguns pais até grifam essa parte, né? Então, essa questão da autorização também é muito importante, né? Direito de voz. Então, a gente só pode jogar no jornalzinho da casa espírita e dentro da casa, nem no Facebook a gente não tem autorização. Então, a gente tem que ter muito, se resguardar mesmo. Isso daí é muito importante. Isso fica como um documento. Isso tem, a casa espírita a gente tem que ter esse cuidado. Realmente, os pais são responsáveis, ou quem às vezes mora com quem mora, quem pode pegar. Isso é muito sério, que vai que tem algum problema, como você falou, a criança não chega em casa. Então,
vai dar uma dificuldade aí para a própria casa espírita também. Isso aí. Essa questão da autorização de imagem, né? A FEB, inclusive, está recomendando isso nesse novo manual da orientação Centro Espírita, tem até os modelos, tem o site também para baixar. É algo que, quando a gente retornar no presencial, a gente vai ter que ter mais cuidado. Eu estou fazendo o curso do Evangelho Rede Vivo toda quarta-feira. E aí, no início, todo dia elas tiravam print, tinha uma pessoa que tirava os prints das nossas telas, aí até parou com isso. A FEB parou. Aí até agora não voltou. Porque tudo pode acontecer, né? Essa questão da imagem é uma questão realmente que preocupa. Que a gente vê aí nas escolas, né? Eu soube de um caso, até numa escola particular, que uma criança, uma pré-adolescente, ela tirou uma foto da diretora e dali fez um meme e tal, aquilo rolou para a escola toda e rola até fora. Então, hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Então, nós, quando retornarmos ao presencial, vamos ter que estar mais atentos a isso. Não só a criança, jovem, adulto, trabalhador da casa, vai ter que ter esse documento autorizando, né, o uso da imagem, embora também, Até geralmente, nós as casas... Até nós aqui para gravar, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Está sendo gravado, você autoriza, tem que ter essa autorização, porque é complicado, alguém pode divulgar mesmo. O Sérgio sempre pergunta, assim, que pode ter no grupo, a gente nunca sabe, né? Até nos nossos próprios grupos pode ter alguém de má fé e resolver entrar na justiça, né? Eu sei de uma história de uma casa espírita, eu não sei se foi aqui em Campos, me contaram essa história, que a pessoa ficou tipo um zelador morando numa meia água, assim, nos fundos da casa, depois entrou com um pedido de uso capião. Então, tudo pode acontecer, né? Porque nós somos seres humanos bem perfeitos ainda. Bom, só lembrando que a gente grava toda terça-feira, né? Tudo bem? Ok. Tranquilo, por mim, tranquilo. A gente faz o seguinte nos que a gente grava. Começa a gravar e pergunta, todo mundo aceita gravar? Aí sim. Aí, por exemplo, quer dizer, quem fizer isso aqui já sabe que autoriza, né? Claro que aqui é um grupo pequeno, assim, mas esses grupos grandes é bom a gente se resguardar, porque às vezes pode acontecer alguma coisa, né? E tem lei para isso, né? O Conexão com a Família, eu de início, muito alvoroçadinha, eu ficava, janelinha, não sei o quê. Agora, nada disso. Tem várias pessoas que não abrem. Também eu nem falo mais nada. Falo assim, que bom que estão todos aqui, mas janelinha fechada do início ao final. Eu, particularmente, essa coisa de professor, né, eu sinto muito necessidade de ver, de olhar assim, sentir como é que está a carinha da pessoa. Mas eu parei com isso depois que eu ouvi algumas considerações sobre a questão da imagem. Nessa orientação ao Centro Espírita da FEB, vem também uma parte nova que é sobre essa questão do virtual, né? Tem um capítulo só sobre isso. Vamos ler, então, só esse último itemzinho? Quem que ainda não leu? Tem só um tópicozinho que a gente não leu para poder a gente finalizar. Integração com as diferentes áreas e ou setores da instituição espírita. Né? Integrar, né, todos os setores, né, muito importante, né? E já foi comentado anteriormente. Obrigada, Celisa. Então, a gente vai ficando por aqui, né, agradecendo a presença de vocês, e até breve. A gente fica no D.4 para o nosso próximo encontro. Fiquem em paz. Beijo. Martinha? Oi. Você leu o que eu pedi aí? Pode ser ou não? Não sei. Não, você me liga daqui a pouquinho, porque essa sala aqui não é minha, não, é da Isa. Tá bom. Você me liga, me dá só um tempinho para comer uma coisinha, você me liga. Desculpa, tá, gente? Coisa aqui lá da nossa casa. Você me liga daqui uns 15 a 20 minutos, a gente combina, ou marca um Zoom, ou faz pelo WhatsApp. A gente vê, tá bom? Tá bom. Já estamos indo embora? Já estamos indo embora? Vamos fazer a nossa oração. Se querer falar alguma coisa, Lisa? Não? Não, vamos fazer. Tem sim. É porque ela respondeu. Desculpa, gente. É porque eu não dou conta. E eu estou de óculos também de leitura, mas eu não enxergo muito bem ali o que escrevem. Isso aí. Vamos, então, caminhar para a nossa oração. Como sempre, muito agradável, né, o nosso encontro. E vamos nessa prece, pessoal,
nosso Brasil, né? Nosso Rio, nossa campus, numa situação bastante difícil hoje, com possibilidade de falta de oxigênio. Então, vamos nos reunir mais uma vez, né? Aproveitando as energias boas, para orar por todos esses que vivem essas situações difíceis. Jesus, nosso Mestre querido, nós agradecemos essa oportunidade tão gostosa de conversarmos, de trocarmos ideias sobre as questões da evangelização infanto-juvenil. E aproveitamos para pedir, mais uma vez, por todos aqueles que vivem as aflições da Covid, os profissionais da saúde, aqueles que se encontram em situação de desemprego, na penúria social, enfim, Senhor, onde quer que esteja alguém em sofrimento, que tua bondade, tua misericórdia possa chegar a esses corações, harmonizando, fortalecendo, animando, para que enfrentem os desafios. Fique com todos nós, fica ainda com os companheiros que hoje não puderam estar conosco, e que possamos prosseguir nesse trabalho tão importante da evangelização infanto-juvenil e familiar. Que assim possa ser. Então, uma boa noite para todos. Tchau, boa noite. A Daísa não esquece de botar o vídeo, tá? Não, boto você. Eu adoro música. Então, tchau, queridos. Se precisar, põe lá no grupo, então. Tchau, gente. Ficar com Deus. Tchau, boa noite. Tchau. Com Deus. Essa semana. Bom estar com vocês. Muito bom. Tchauzão. Tchau.